pessoas, eu sou Fabienne Bacelar, do Curihama Atelier, e eu estou aqui hoje para apresentar um projeto novo para vocês, que é o Patchwork do Zero. Eu assisto muitos vídeos na internet e aprendi muitas coisas com patchworkeiras famosas que a gente vê por aí, e acho assim, muito legal o trabalho delas, mas eu vejo que elas chegam nos programas de TV ou nos vídeos pelo YouTube e apresentam projetos para vocês muito bons, com técnicas avançadas ou com técnicas mais simples, porém a parte básica mesmo do patchwork, lá de quem está comprando o primeiro tecido, muitas vezes elas não passam para vocês. Então a ideia é eu mostrar isso aqui para vocês na prática, né? Como que você escolhe o tecido, qual tecido que é, como que você lava esse tecido, por que lavar. Então, e daí a gente vai avançando para outros vídeos com outros projetos, né? Desde quais tipos de manta acrílica você vai usar, mantas que você vai comprar, como comprar isso, onde encontrar, esses detalhes que eu quero passar para vocês até a gente chegar na costura do pet, né? Que aí vocês têm muito material na internet, mas a ideia é mostrar do zero mesmo, desde como comprar o tecido. Então eu tenho aqui hoje para vocês dois composês. Composês, gente, é exatamente isso aqui. Elas falam muito, tem uns composês bonitos e tal. É o quê? Uma composição de tecidos que combinam entre si. Quando você vai numa loja e você pede para alguém um composê, porque você tem um projeto em mente, ele facilita, principalmente se você nunca trabalhou com patchwork e você ainda não tem segurança para escolher tecidos. Então as fábricas, vendo essa necessidade, começaram a fazer os composês, que é o quê? Tecidos que já se encaixam, que vão ficar bonitos num projeto grande ou um projeto pequeno, que você não vai ter preocupação de ficar procurando de várias fábricas diferentes para combinarem entre si. Então eu tenho aqui um composê vermelho e um composê em tom de azul. E uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa lavar os tecidos. Eu achava que era uma bobagem, os primeiros projetos que eu fiz eu não lavei, e que fiz o projeto ficou lindo. Quando eu precisei lavar a primeira vez, o tecido encolheu e a costura ficou aparente, ficou muito feio. E por mais que eu tentasse passar e tudo, aquele trabalho ali não ficou legal. E aí eu comecei a me colocar no lugar dos clientes, Poxa, a cliente levou um produto que depois que ela lavar não vai ficar interessante, vai ficar feio, vai ficar com acabamento ruim. E aí eu fui começar a pesquisar por que tinha ficado daquele jeito. E eu comecei a lavar os tecidos. Só que eu pegava o tecido e chegava da loja, eu não sabia, abria o tecido e fazia isso aqui. Vou lavar meu tecido. Colocava lá no tanque de roupa, desse jeito aqui. E saía, deixava uma hora de molho, voltava, estendia o tecido. E na hora que eu ia passar esse tecido, eu percebia que por mais que eu passasse, colocasse que ele passe bem e molhasse, passasse de novo, ele não voltava a ser lisinho igual ele tá aqui. Ele ficava todo craquelado, todo quebradinho. E eu descobri que quando você faz isso com tecido, o algodão, ele encolhe. E ele encolhe com a fibra dele quebrada. Então não vai adiantar você passar, porque ele vai ficar com aquela impressão de tecido todo quebradinho mesmo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele quebrou, a fibra do tecido quebrou. E aí eu fui descobrindo que para poder lavar o tecido da forma correta, eu tinha que dobrar ele, não precisa ser assim, milimetricamente certinho não, mas você precisa estar com ele dobradinho e você vai molhar ele, deixar ele ali de molho. Porque a fibra do tecido vai encolher com ele reto, em vez dele todo amassado. E aí ele vai ficar um tecido ótimo para você usar. Então, e outra coisa também que eu percebi, que quando eu lavava os tecidos, saía muita tinta na água. Hoje em dia já tem indústrias especializadas que fazem tecido maravilhoso, já vem um tecido que eles chamam de tecido pré-lavado, que é o que? Eles já fizeram uma lavada, deram uma lavada no tecido na fábrica e saiu a primeira tinta.
Isso é ótimo, mas como eu trabalhava com várias fábricas diferentes, na primeira lavada que eu dava no tecido, se eu tivesse trabalhado com tecidos de duas fábricas, uma encolhia um pouco mais, uma encolhia um pouco menos. Então dava um resultado ruim no trabalho também. E aí eu comecei a lavar todos os tecidos, independente da fábrica que eles vieram. E aí eu percebi que mesmo os tecidos pré-lavados, eles continuavam soltando tinta na primeira vez que eu colocava na água. Então vamos lá para como você colocar esse tecido na água. Aqui, gente, nessa água não tem nada, não tem detergente, não tem sabão. É simplesmente uma água de torneira comum que a gente vai colocar, você pode usar vários baldes e tudo. O importante é você não misturar cores diferentes, né? Então você vai pegar esse tecido lá no balde ou no tanque, você vai colocar ele dentro da água, ele vai demorar um pouquinho a afundar, não tem problema. E aqui você tá vendo? Ele até boia, por causa do ar mesmo que tá entrando aqui. Você pode inclusive virar ele para facilitar e ele ficar aqui dentro da água. Então a gente vai deixar esse tecido aqui dentro da água pelo menos 2 horas. E aí depois eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Vou colocar o vermelho. Esse tecido preto aqui que não faz parte do composê, mas eu achei importante mostrar para vocês a quantidade de tinta que ele solta. E vou colocar um tecido mais claro, que aí vocês vão ver por que é importante estar lavando. E por que também é importante não misturar. Porque senão a tinta do preto vai sair para o tecido claro e você vai ter um tecido manchado que não vai dar um acabamento legal no seu trabalho. Você nem vai poder usar esse tecido. Tá vendo, gente? Ele tá dobrado do jeito que ele veio. Do jeito que ele chegou da loja, ele tá dobradinho. Vou até dobrar mais um pouquinho aqui. Então, assim, por mais que dê trabalho e às vezes a gente chega empolgada da loja querendo fazer um projeto logo e tudo, lava seu tecido, porque lá na frente você vai perceber que vai fazer uma diferença muito grande no acabamento do seu trabalho. Tá certo? Daqui a pouquinho, então, na verdade daqui a umas 3 horas, 2 a 3 horas, a gente vai voltar para mostrar para vocês como que esses tecidos ficaram. Eu só vou completar a água desses aqui, para eles ficarem totalmente submersos, que a ideia é eles ficarem debaixo d'água mesmo. Quero que vocês vejam que a quantidade de tinta que esse tecido soltava. Esse aqui é o tecido vermelho, você vê que ele soltou bastante tinta. Normalmente os tecidos vermelho, ou em tons escuros, verde escuro, preto também soltou bastante tinta. São esses tecidos que a gente tem que se preocupar mais com coloração, né? Então eles podem manchar outros tecidos. Então se vocês comprarem vários tipos de tecido, quando vocês forem colocar num balde ou numa bacia de molho, vocês têm que colocar ele com tecidos da mesma cor, da mesma tonalidade. O tecido branco não soltou tinta nenhuma, né? Na verdade esse aqui é um bege, um letrinho bege. Ele não soltou nenhuma tinta, tá vendo? Mas por que lavar o tecido claro se ele não solta tinta? Por causa da fibra do tecido, né? Como eu falei antes, o algodão ele diminui, ele vai diminuir de tamanho. Eu já fiz algumas medidas de tecidos que eu comprei 1 metro, medi, depois desse tempo de molho e que ele secou, ele tinha diminuído de 3 a 4 e em alguns casos até 5 centímetros. Então imagina isso dentro de um trabalho, ele vai diminuir, vai repuxar. Aqui eu mostrei para vocês a diferença de coloração que vai acontecer e eu vou mostrar para vocês lá na máquina de lavar como que vocês vão fazer para centrifugar. Vocês não vão precisar lavar o tecido, é só mesmo deixar ele de molho para ele diminuir e soltar a tinta. Mas vocês vão precisar colocar ele para centrifugar. Para quê? Para ele secar mais rápido e facilitar a vida de vocês. Então a gente vai lá na máquina agora, eu vou mostrar para vocês como vocês vão centrifugar e como que você deve também pendurar esse tecido. Então, gente, estamos aqui na máquina, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para lavar, para centrifugar. Tá? A gente vai colocar eles aqui dentro. E assim, se tiver vários tecidos, não tem problema vocês colocarem eles junto, porque a centrífuga ela vai girar e os tecidos vão ficar encostadinhos na parede da máquina. Então eles não podem estar encostando as beiradinhas um no outro. Você tem que só tomar cuidado com isso. Normalmente dá para vocês colocarem até 4 cores juntas,
sem uma encostar na outra, não tem problema. Então agora a gente coloca para centrifugar, deixa passar a centrífuga normal, que vai dar uns 5, 10 minutos, dependendo da velocidade da sua máquina. E aí a gente vai estender eles. E, gente, a máquina acabou de centrifugar, vocês podem dar uma olhada como que os tecidos ficaram, ó. Acabei de abrir a tampa, os tecidos estão cada um no lugar que eu tinha colocado mesmo, então eles não se encontram. No caso de máquina com tampa em cima, se a sua máquina tiver aquela abertura lateral ou na frente, vocês não vão poder fazer isso que eu fiz. Vocês vão ter que colocar cor por cor, separadamente, para não correr o risco de um tecido manchar o outro. Aqui já está lavado os tecidos, centrifugados. A gente vai colocar no varal agora. Então aqui a gente está trabalhando com 1 metro de tecido, mas tem muita chance de vocês acabarem comprando a quantidade maior de 2 metros, 3 metros. Não tem problema, vocês podem pendurar ele dobradinho, ou varal de teto, varal de chão, varal com cordão normal, que não vai atrapalhar o procedimento de vocês aí. Vocês vão colocar, pode colocar ele dobrado, eu vou colocar aqui em várias camadas, tá? Esse primeiro aqui tá com umas 4 camadas dobrado, como se fosse um tecido de uns 3 metros, mais ou menos. E você vai colocar o pregador, você não coloca aqui em cima. Quando você coloca o pregador aqui, o próprio varal faz esse tecido ficar marcado. Então a gente tem que colocar sem entrar em contato com o varal, somente na lateral aqui, ó, que vai ficar só tecido com tecido e ele não vai ficar marcado. Aí no varal também vocês têm que tomar cuidado de deixar as cores separadinhas. Tá soltando um fiozinho aqui, mas isso é normal porque o tecido tá sem bainha, tá sem nada. Você pode tirar ele, não tem problema nenhum. Então a mesma coisa, coloca ele dobradinho aqui. Vem aqui com o pregador na lateral. Esse aqui eu vou colocar mais aberto. Colocando um espaço entre eles, para se der um vento, alguma coisa, eles encostarem, eles estão bem sequinhos mesmo, igual roupa quando sai da máquina. Mas para evitar, né, de um manchar o outro, estou colocando eles separadinhos aqui. Vocês podem fazer lavar esses tecidos por cor, né? Um dia vocês lavam todos os tecidos vermelhos, outros vocês lavam todos os tecidos pretos, que aí fica mais tranquilo de colocar no varal, encostando um no outro sem prejudicar. Então é isso, dessa forma que vocês vão colocar esse tecido no varal. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês vão passar esse tecido, como vocês vão cortar ele com o cortador circular e a base para corte, tá bom? Até mais!